saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9, da contaminação à purificação. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos te adorando, estamos buscando a Tua guia, Tua direção, através do Espírito Santo. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra nesse momento. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 8 de Daniel começa com as palavras: no ano terceiro do reinado de Belsazar, este foi o ano de 551 a.C., eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Daniel sugere aqui que o capítulo 8 é uma ampliação do capítulo 7. As profecias de Daniel só podem ser compreendidas em sua plenitude se forem comparadas entre si. Os capítulos 7, 8 e 9 estão interrelacionados. Em Daniel 7, por exemplo, nós vemos aqui 8 grandes épocas. Primeiro Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, depois a divisão do Império Romano nas 10 nações da Europa, e então surge no meio das 10 nações o chifre pequeno, representando Roma papal, que muda a lei de Deus, que persegue o povo, os santos do Altíssimo, e tem uma supremacia papal na Idade Média de 1260 anos. Depois deste período surge o juízo celestial e então a volta de Jesus. Este é o grande esquema profético do capítulo 7 de Daniel. Porém, queridos, agora no capítulo 8, Deus recapitula o surgimento e a queda dos impérios e então se concentra especificamente num período de tempo chamado de purificação do santuário, ou o juízo celestial. Quando nós lemos o capítulo 8 de Daniel, percebemos que ele não entendeu a visão, mas um ser majestoso com semelhança de homem e com uma voz de homem ordenou para Gabriel que explicasse a visão para Daniel. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Daniel capítulo 8 e o verso 15 e 16. Aqui nós lemos: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Conforme Lucas capítulo 1, verso 19, Gabriel é o anjo que assiste na presença de Deus. É o que ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Foi a ele que Jesus Cristo ordenou: dá a entender a Daniel a visão. O poderoso ser que dá ordem para Gabriel explicar a visão não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Portanto, queridos, é do interesse de Jesus que você e eu entendamos as profecias de Daniel, capítulo 8 e 9. Porque elas se referem especificamente ao tempo do fim. É isto que nós lemos no capítulo 8 e o verso 17. Aqui nós lemos: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Queridos, o tempo desta visão diz respeito ao nosso tempo. Nós vivemos no tempo do fim. Você pode perceber que nesta visão do capítulo 8, Deus usa diferentes animais. Usa um carneiro e um bode. Por quê? Queridos, porque o foco da visão do capítulo 8 é realmente a purificação do santuário. E no dia da purificação do santuário, dia 10 do 7º mês, o carneiro e o bode eram animais usados no cerimonial. O fato de Deus escolher o carneiro e o bode para representarem os impérios da Medo-Pérsia e depois da Grécia mostra que o foco da visão é realmente a purificação do santuário, o juízo celestial. Na parte de domingo, o carneiro e o bode. Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 8, versos 3 em diante. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia,
e nenhuns animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. É interessante, queridos, que a própria Bíblia dá a interpretação. Aqui você pode ler no capítulo 8, verso 20, a interpretação desta profecia. Aqui diz: aquele carneiro que viste com 2 pontas, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Embora a Pérsia tenha surgido depois da Média, ela se tornou o poder dominante no mundo, porque Ciro rebelou-se contra o seu avô, o rei Astíages, rei da Média, e os medos foram vencidos, mas não foram tratados como inferiores, e sim como aliados. O verso 4 diz que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Em 547, 4 anos após a visão de Daniel, Ciro anexou a Lídia ao seu reino. E em 539, anexou Babilônia. E em 525, o Egito. Agora vamos ler Daniel capítulo 8, versos 5 e 7. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra, e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e subiram no seu lugar 4 chifres, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E agora nós podemos ver a interpretação dessa profecia no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Que exatidão, que precisão na profecia dada por Deus. Deus está dizendo que o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande é o primeiro rei, Alexandre o Grande. E aqui diz o verso 22, o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Outro detalhe que a profecia nos dá. A profecia também diz que o bode vinha sem tocar no chão. Esta é uma indicação apropriada da velocidade, da rapidez das conquistas de Alexandre. Alexandre derrotou 3 vezes os exércitos de Dario III. Esse Dario III não é o Dario, tio de Ciro. Os exércitos persas eram muito mais numerosos em soldados do que o exército de Alexandre, com somente 35.000 soldados e provisão de alimentos somente para 1 mês. Alexandre cruzou o Helesponto, mar Egeu, 65 quilômetros de comprimento, e venceu as batalhas em território persa. Venceu a batalha de Granico em 334, venceu a batalha de Issus em 333 e venceu a batalha de Arbela em 331. Em 332, Alexandre conquistou o Egito e em 331 fundou ali no Egito uma cidade pelo seu próprio nome, Alexandria. Em 331 ainda, Alexandre dominou a Mesopotâmia, o coração do Império Persa, Babilônia, Suzã e Persépolis, a capital persa. E as riquezas do Império Persa passaram para as mãos de um jovem de 25 anos de idade. Esta era a idade de Alexandre quando ele se tornou o senhor do mundo. Em apenas 10 anos, Alexandre marchou com seus soldados 16.000 quilômetros e não descansou até alcançar a Índia. Quando voltou para a Babilônia, ele tinha apenas 32 anos de idade e sonhava em fazer de Babilônia a capital do seu império. Porém, queridos, a profecia diz que Babilônia não seria mais habitada. A palavra de Deus diz isso em Isaías, capítulo 13, versos 19 a 22. E foi ali em Babilônia que Alexandre o Grande faleceu com 33 anos de idade. Daniel capítulo 8, verso 8, nos dá esse detalhe da profecia, que Alexandre morreu no máximo da sua força. Quando ele estava no auge do seu poder, ele faleceu.
capítulo 8, verso 8, diz: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Queridos, no máximo da sua força, o chifre foi quebrado. Alexandre morreu, e o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Seleuco ficou com a Síria e Mesopotâmia, Ptolomeu ficou com o Egito e sul da Síria, e Lisímaco ficou com a Trácia. A profecia não podia ser mais precisa. A Bíblia é de origem divina, porque só Deus conhece o futuro. Deus anuncia a sucessão dos impérios. Deus fala o nome dos reis. Deus fala de como eles morrerão. Deus fala como o seu império se fragmentaria e se dividiria em 4 outros reinos. Queridos, precisamos de mais detalhes? É Deus escrevendo a história antes da história existir. Na parte de segunda-feira, a ascensão do chifre pequeno. Agora vamos ler Daniel capítulo 8, versos 8 a 11. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até ao exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou, e se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. No capítulo 7, Deus falou de um chifre pequeno, Roma papal, que surgiu no meio das 10 nações da Europa. Agora, queridos, aqui no capítulo 8, Deus fala de um chifre pequeno, que surgiu depois da Grécia. É importante lembrar que no capítulo 8, Daniel não faz muita distinção entre Roma imperial e Roma papal. Ambas são vistas como um poder chamado o chifre pequeno. Daniel viu a transição da Roma imperial para a Roma papal. Aqui no capítulo 8, verso 10, nós podemos ver a atuação de Roma pagã contra o povo de Deus. E se engrandeceu até ao exército do céu. O exército do céu é o povo de Deus na terra, os santos do Altíssimo. Roma pagã foi usada por Satanás para perseguir o povo de Deus. O Coliseu romano foi construído por Vespasiano e Tito no 1º século, entre os anos 72 a 80 depois de Cristo. Passou por grandes modificações no reinado de Domiciano entre os anos 81 a 96, podendo acomodar até 50.000 pessoas. O Coliseu romano foi o palco das maiores atrocidades cometidas contra os cristãos. Milhares de cristãos morreram como mártires na arena romana, e o sangue dos santos do Altíssimo ali foi derramado como semente, plantada produzindo milhares de novos conversos para Jesus Cristo. Por isso a profecia diz que este chifre pequeno, que inicialmente representa Roma pagã, Roma imperial, atingiria o exército do céu e deitaria alguns por terra, diz o verso 10, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. E aqui diz no verso 11, e se engrandeceu até ao príncipe do exército. Roma pagã, Roma imperial, atingiu o próprio príncipe do exército do céu. Quem é o nosso príncipe? E em que tempo Jesus Cristo foi crucificado? No tempo em que Roma pagã, Roma imperial, dominava o mundo. No ano 31, Pôncio Pilatos era o governador romano na Palestina. Pôncio Pilatos, ele reinou do ano 26 até o ano 36 depois de Cristo. E Jesus Cristo foi crucificado no ano 31. Por isso a profecia se cumpriu exatamente quando aqui diz, se engrandeceu até ao príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Naquele dia, 14 de Nisan, do ano 31, quando Jesus foi crucificado, o véu rasgou de cima embaixo. Não mais sacrifícios. Não mais precisaria o cordeiro ser morto, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo sacrificado por nós. Quando Jesus foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos, ele fez cessar o sacrifício.
ele tirou o contínuo sacrifício. Isto ocorreu no ano 31. Porém, queridos, aqui a profecia mais específica, ela diz, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. No ano 70, ou seja, 39 anos depois da morte de Jesus, veio a destruição de Jerusalém e a destruição total do templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra. A profecia se cumpriu plenamente. Primeiramente, o chifre pequeno fez movimentos no sentido horizontal, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Essas três direções correspondem às três principais áreas que caíram sob o domínio de Roma pagã. Mas na sequência, o chifre pequeno fez movimentos no sentido vertical, atingindo o exército do céu, o povo dos santos do Altíssimo e finalmente matando o príncipe do exército, Jesus Cristo. Na parte de terça-feira, o ataque ao santuário. Vamos ler então Daniel capítulo 8 e os versos 10 a 12. E se engrandeceu até ao exército do céu, o povo de Deus, os santos do Altíssimo, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, a morte de Jesus Cristo, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, no dia 14 de Nisan, do ano 31, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Nós podemos ver claramente no verso 12 a transição de Roma pagã para Roma papal. Por quê? Aqui no verso 12 diz, o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Que verdade foi lançada por terra? A verdade do santuário, a doutrina do santuário. Roma imperial destruiu o templo terrestre, porém Roma papal se preocupou em destruir o santuário celestial, destruindo a verdade do santuário celestial. A verdade que mostra que Jesus Cristo é o único mediador. Jesus Cristo é aquele que intercede por você. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados. Roma papal instituiu um sistema de sacrifícios diários através da missa. Instituiu também a confissão auricular, ensinando as pessoas de que elas não precisam ir a Jesus. Elas devem ir ao Padre e fazer a confissão dos pecados ao Padre e que ele tem poder para perdoar. Queridos, Roma papal desviou a mente do povo do santuário celestial, da intercessão contínua de Jesus Cristo. Na nova aliança, no Novo Testamento, o único lugar onde você pode obter perdão é junto a Jesus Cristo, nosso intercessor no santuário celestial. Porém, Roma papal destruiu esta doutrina. Observe a pretensão papal. Eles declaram, a igreja tem em si a totalidade dos meios da salvação. Isto é engano, isto é mentira. Ainda o papado declara, não existe ofensa, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Outro engano, só Jesus pode perdoar. O perdão completo que Jesus quer dar aos que confiam nele foi usurpado por um sistema que, na realidade, tomou o próprio lugar de Jesus Cristo. Diferente daquilo que o papado afirma, a palavra de Deus é muito clara quando diz, em 1 João capítulo 2, verso 1, aqui diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o advogado. Jesus é o mediador. Ele perdoa. Ele também nos livra do poder do pecado. Ele nos liberta do domínio de Satanás. Ele nos dá poder para vivermos em obediência a Ele. Conforme Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Bendito seja Deus por este mediador, por este amigo, Salvador nosso, Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a purificação do santuário. O que é a purificação do santuário?
Queridos, nós temos que entender a doutrina do santuário terrestre para entendermos a função e o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. O santuário terrestre foi nos dado como uma cópia do santuário celestial. Todo o santuário terrestre era uma profecia do ministério de Jesus Cristo, da sua morte aqui nesta terra, da sua ressurreição, ascensão e da sua entronização no santuário do céu. Tudo isso estava representado profeticamente na doutrina do santuário. A cada dia no santuário terrestre, os pecadores traziam seus sacrifícios. Quando o pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça do cordeiro, e quando aquele animalzinho era morto, e parte daquele sangue era derramado no pé do altar, e parte do sangue o sacerdote tocava as 4 pontas do altar. Depois o sacerdote entrava para o lugar santo e queimava incenso no altar de incenso. Ele estava intercedendo pelos pecadores. Aquele incenso aromático que era jogado sobre as brasas no altar de incenso, ela criava aquela fumaça que subia e passava por cima do véu e penetrava o lugar santíssimo. Queridos, o sacerdote estava intercedendo pelos pecadores. Os pecados que eram confessados lá fora, sobre a cabecinha do animal, era transferido para dentro do santuário e iam sendo acumulados no lugar santíssimo do santuário. Dia após dia, os pecados eram confessados e transferidos para o lugar santo e do lugar santo para o lugar santíssimo, diariamente. Isto ocorria durante o ano todo. Mas um dia no ano, que era o dia 10 do 7º mês, conforme diz lá em Levítico capítulo 23. No dia 10 do 7º mês era o dia da expiação. Era um dia de juízo. Era chamado de o dia da purificação do santuário. Neste dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ele pegava 2 bodes. Um bode representava Jesus Cristo, e este bode era sacrificado. E com o sangue deste bode, simbolizando Jesus, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia então a purificação do santuário, removendo todos os pecados acumulados ali durante o ano todo. Esta purificação do santuário era feita pelo sangue do bode que representava Jesus Cristo. Depois, o sumo sacerdote saía para o lugar santo e ali ele pegava o outro bode que representava Satanás e transferia para o bode representante de Satanás todos os pecados retirados do santuário. E este bode era levado para o deserto e deixado no deserto. Perceba que este bode que representava Satanás não era morto. O seu sangue não era usado para nada. Ele era levado para o deserto e abandonado lá. Queridos, todo este cerimonial feito no dia da purificação do santuário era uma profecia. Uma profecia do que aconteceria no santuário celestial. O dia da purificação do santuário era um dia de juízo. No santuário celestial existe também o dia do juízo. Quando Jesus Cristo subiu ao céu no ano 31, ele iniciou seu ministério no santuário celestial no lugar santo, o ministério da intercessão. Assim como está relatado em Apocalipse capítulo 1, mostra Jesus Cristo no lugar santo, andando no meio dos 7 castiçais de ouro. E durante toda a fase das igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, durante toda esta fase, Jesus Cristo exerceu o ministério de intercessão no santuário celestial, no lugar santo. Porém, queridos, em 1844, quando iniciou o período de Laodiceia, começou o dia do juízo, o dia da purificação do santuário. É esta verdade profética que está sendo anunciada aqui em Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta verdade lançada por terra seria restaurada, não antes e nem depois, mas exatamente no final dos 2.300 anos. Por isso, queridos, aqui em Daniel capítulo 8, verso 13 e 14, diz assim: Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Até quando a verdade continuará sendo pisada e lançada por terra? Até quando? E então foi dada a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Na parte de quinta-feira, o calendário
profético. Deus tem um calendário. Deus não trabalha de forma desorganizada. Assim como houve um tempo específico na profecia para a morte do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi no dia 14 de Nisan do ano 31. Assim também como existia uma profecia no santuário terrestre que apontava para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia das primícias, a festa das primícias, era no dia 16 de Nisan. E isto se cumpriu exatamente porque Jesus Cristo ressuscitou no dia das primícias, no dia 16 de Nisan do ano 31. Jesus Cristo foi cumprindo uma após outra as profecias do santuário terrestre. E, queridos, existia também uma profecia chamada a festa do Pentecostes. Esta festa do Pentecostes ocorria exatamente 50 dias após a festa das primícias. Jesus Cristo ressuscitou no dia 16 de Nisan, 50 dias depois foi a festa do Pentecostes. Foi o dia em que Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial, inaugurou o santuário celestial, ungiu o Santo dos Santos, e Jesus Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra, e enviou o Espírito Santo sobre a sua igreja, e foi derramado o Espírito Santo no dia do Pentecostes. A manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecostes era somente uma demonstração da entronização e da glorificação de nosso Senhor Jesus no santuário celestial. E ali, durante todos os séculos que se seguiram, através das igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, através de todos esses séculos, Jesus Cristo exerceu seu ministério andando no meio dos 7 castiçais de ouro que representavam as 7 igrejas do Apocalipse. Porém, queridos, a profecia da doutrina do santuário também mostra que existiria um dia de juízo, o dia da purificação do santuário celestial, e ocorreria no final dos 2300 anos. Esta é a 6ª festa do santuário celestial. E o juízo celestial começaria exatamente no final dos 2300 anos. Nós precisamos entender que os 2300 anos começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Este é o dia marcado no calendário profético de Deus para o início do juízo celestial, quando Jesus Cristo é introduzido no lugar santíssimo do santuário celestial para receber o livro selado com 7 selos da mão do Pai e abrir selo após selo, realizando o juízo celestial. Queridos, Daniel não entendeu esta visão das 2300 tardes e manhãs. Aqui menciona em Daniel capítulo 8 e no verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Não era para os dias de Daniel. Era uma profecia muito longa, que se cumpriria dali muitos dias, em dias muito distantes. E o verso 27 diz: E eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Esta é a parte selada do livro de Daniel, que é desselada lá em Apocalipse capítulo 5. Queridos, a Bíblia fala de um livro selado e de um livro desselado. O livro selado é esta porção do juízo celestial, aqui de Daniel capítulo 8, capítulo 9. E esta porção foi desselada pelo leão da tribo de Judá, lá em Apocalipse capítulo 5. No final dos 2300 anos, algo aconteceria no céu. Jesus Cristo seria introduzido à presença do Pai no Santíssimo. O Pai, segurando o livro selado com 7 selos na mão, não podia abrir. Mas então entra Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Capítulo 5 e o verso 7 de Apocalipse. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus recebe o livro selado com 7 selos nas suas mãos. Queridos, estas são as cenas que ocorreriam no final dos 2300 anos. Jesus Cristo inicia o juízo no santuário celestial. E o que aconteceria na terra? Na terra, Deus despertaria, faria surgir um movimento, um povo, o povo dos santos do Altíssimo, que pregaria para o mundo esta mensagem: a restauração da doutrina do santuário celestial,
a pregação das 3 mensagens angélicas. Por isso, queridos, a primeira mensagem angélica, em Apocalipse capítulo 14, ela começa falando do juízo. Apocalipse capítulo 14, e vamos ler o verso 6 em diante. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Deus fez surgir na terra, em 1844, um povo, um movimento profético mundial que proclama esta mensagem: chegou a hora do juízo. Uma mensagem que diz respeito ao santuário celestial. A nós foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo. Daniel capítulo 7 fala que o juízo viria depois de 1260 anos de supremacia papal. Esta supremacia durou do ano 538 até o ano de 1798. Porém, queridos, agora no capítulo 8 de Daniel, em Daniel 8, verso 14, diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Os 2.300 anos terminaram em 1844. Esta profecia nos dá o ano específico de quando o juízo celestial teria início. Hoje nós estamos vivendo no grande dia do juízo. O juízo começou pelos mortos e passará para os vivos, quando sair o decreto dominical. Queridos, esta mensagem precisa ser pregada. Nós precisamos preparar um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Deus nos deu as 3 mensagens angélicas para serem proclamadas. São os últimos apelos de Deus para a humanidade. Chegou a hora do juízo, caiu Babilônia, e se alguém adorar a besta e receber o seu sinal, beberá do vinho da ira de Deus. Queridos, estas 3 mensagens angélicas precisam ser proclamadas com amor, com fervor, incendiados pelo Espírito Santo, preparando não somente a nossa família, mas preparando o mundo todo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. Esta é a minha oração. Amém.